No último capítulo, né, falamos sobre influenciação. André Luiz veio trazendo para a gente, né, juntamente com o Alexandre, as possibilidades que existem de nossos irmãos sem entendimento, sem ainda socorro, que estão aí pela terra, né, a possibilidade de influenciação negativa. Mas ao mesmo tempo ele traz para a gente que a influenciação ela é possível tanto negativamente como positivamente. Isso vai depender do estado vibracional em que você se encontra. Quem você atrai para si. Então, se você atrai um irmão, né, que está aí, um trabalhador que está na luz, que está numa dimensão positiva, pode ter certeza que terá com você pensamentos positivos, intuições positivas. Mas se a sua energia é energia densa, energia pesada, é energia de regiões inferiores, de zonas umbralinas, de energia de dimensões negativas, né? É também oriundo que traga para você sensações, sentimentos desses lugares, né? Que é o desequilíbrio de várias partes e de várias formas, né? O desequilíbrio quanto ao vício, de tanto vício do corpo físico quanto o vício do corpo espiritual. E, sobretudo, o corpo espiritual refletindo também, exteriorizando, né? Refletindo em nós, muitas das vezes, o nosso corpo físico, refletindo aquilo que não precisava refletir, né? Então, a gente vai começar agora lá com o capítulo 6. E logo na primeira página, no capítulo 6, o André Luiz, né, ele tá aí bestificado, né? O irmão estava lá conversando com a irmã e com a mãe, né? Ele se despede e vai embora. E André Luiz e Alexandre continuam acompanhando ele até em casa, né? E André Luiz, de uma certa forma, está bobo com toda a situação, porque ele fala o seguinte: olha, enquanto eu estava na Terra, enquanto eu estava exercendo a medicina terrena, eu sabia dar um diagnóstico e eu sabia direcionar qual então seria aí a medicação correta para que pudesse chegar à cura. Mas agora, diante dessas situações que eu venho vendo, que eu venho presenciando, tanto da questão do vampirismo, quanto da questão da influenciação, eu me sinto até um tanto quanto perdido. Como, né? O que a gente pode fazer para que a gente possa aliviar esses irmãos dessas formas físicas, desse vampirismo que se alimenta dessas formas físicas, dessa influenciação negativa, né? Como que a gente pode ajudar? Porque eu, de uma certa forma, estou aqui um pouco perdido, né? E a gente vai começando lá da segunda página, tá? Da 64. E aí os irmãos, ele segue, né, para casa, aquele médium segue para casa. Alexandre e André junto com ele. E a história continua assim. À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava do meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar, né? Então é isso que André Luiz está dizendo, né? Olha, esse médium que acabou de sair daquela casa espírita, ao qual nós estamos acompanhando aqui, de uma certa forma ele é enfermo também espiritual, né? Eu acho que a palavra também nem é tão correta, né? Porque aqui eles olhando mais pelo lado espiritual, eu acho que é pelo completo, né? E ele fala o seguinte: olha, ele é enfermo, né? Mas está fugindo do meu alcance a questão do diagnóstico. Escapa do conhecimento, né, que ele tem de medicina terrena. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante.
Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviares a dor, as dores terríveis a se manifestarem, à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimento dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? André Luiz continua cheio de dúvida, né? E procurando um meio de quê? Procurando um meio de ajudar. E naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis das zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Então André Luiz pergunta o seguinte, né? Esses miasmas, essas larvas, esses micróbios de uma certa forma, também acompanha nós desencarnados? Porque se acompanha, eu creio que quando eu estava em zonas inferiores, eu também fui vítima, né? De grandes colônias como essa. Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quando que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Então, ou seja, né? A origem desses micróbios e dessas larvas é de origem o quê? Negativa, né? Então, ela vem e é oriunda de zonas inferiores. É oriunda de irmãos também, né? Não só da gente. Então, quando a gente exterioriza pensamentos negativos e tem uma vibração com a zona inferior, a gente de uma certa forma cria em nós, né, esse ambiente, essas formas mentais, né, se agrupam, porque são vários, né, quando ele fala que não é um miasma, não é uma larva, são várias em determinados lugares ou no todo, né, então, esses irmãos vêm também até nós. Então, é oriundo da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa vibração, e a gente ainda atrai para junto de nós irmãos que se alimentam dessas formas físicas, ou seja, quando estavam encarnados aqui, tinham esses mesmos pensamentos que nós. Então, se agrupam, né? Por quê? Porque ali encontram um determinado conforto. Criaturas desviadas da verdade do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de várias matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidade de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes. Agora olha só essa frase. Porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora
e exteriorizante. Então, o que é que ele fala? O que ele está dizendo aqui? Tudo que a gente pensa, seja positivo ou negativo, é plasmado, exterioriza em nós aquela forma. Se são sentimentos, pensamentos elevados, é exteriorizado, criado, plasmado, coisas boas. Se é energia negativa, formas horripilantes, então, são criadas aí em nós. Mas objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. E André fala o seguinte, olha, eu sinto que depois da morte do corpo físico, a coisa é muito mais ampla do que aquela medicina que a gente conhece na Terra. E Alexandre responde para ele, sem dúvidas. Redarguiu meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos... Vamos de novo, né? Sem dúvida, disse Alexandre André. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, ou seja, a gente, além do que a gente cria aqui hoje, a gente ainda traz conosco coisa de muito antes, né? Que está aí intrínseco em nós. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, né? Então ele fala o seguinte, olha, como que a gente lida com isso? Né? Cada página que passa, ele está um pouquinho mais perplexo, dizendo, como que a gente lida com isso? Porque na carne, lá na matéria, a medicina terrena possui meios, né? Para quando são formas que estão no corpo físico, formas palpáveis dentro de uma patologia, a gente consegue, então, colocar uma medicação correta para que aquilo possa ser sanado. Mas aqui está numa proporção muito maior quando a gente tem esse olhar espiritual sobre esse nosso irmão. Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Então, ou seja, né? Muita coisa que aqueles antepassados diziam e falavam quando experimentavam ali a sua fé, né? Não é de todo, né? Sem razão aí. Indubitavelmente, entre os espíritos desencarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Muito importante essa frase. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Então, ou seja, cada célula do nosso corpo, quando também encontra-se em desequilíbrio, o que vai acontecer? Ela também é instrumento de determinada vibração. Então, olha aí a necessidade também de, mais uma vez, de mantermos o corpo físico em sintonia com o corpo espiritual. Porque aquilo que está em desequilíbrio, aquilo que a gente não está conseguindo de uma certa forma lidar, né? Ela vai aí então exprimir e exteriorizar uma vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente
com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. E aí a gente se pergunta, né? Onde que nós estamos nisso tudo? Né? A gente sabe que todos nós somos parte de Deus, somos parte do todo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente cria, que a gente aperfeiçoa, que a gente aprimora, a gente também destrói, né? Então, por isso que a gente também precisa estar a todo tempo vigilantes. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, o que André Luiz vem dizendo pra gente aqui? Que essa questão do vampirismo, ela se dá tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Enquanto nós estamos encarnados, nós estamos na mesma situação desse irmão, né? Aqueles que estão desequilibrados estão na mesma situação que esse irmão, trazendo consigo formas mentais que oriundos de pensamentos negativos, de desequilíbrio da mente no corpo físico. Atrai para junto dele aqueles irmãos que são afins. Mas o Alexandre fala para André Luiz aqui, olha, nós desencarnados também. E do lado de cá existem inúmeros remédios para que possa sanar isso. Ou seja, quando se desencarna, aquele que lá no corpo físico, assim como esse irmão, está cheio dessas moléstias, dessas formas mentais, eles desencarnam e vêm trazendo com eles dessa forma, né? Necessitando, quando chegam aqui, de quê? Também de tratamento. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. E agora, né, André Luiz, diante aí da sua curiosidade de como fazer para sanar tudo isso, né, para poder ajudar, e Alexandre fala, olha, eu vou te mostrar um antídoto na prática, para que você possa visualizar, para que você possa ter consigo essa experiência. Vamos adentrar a casa do nosso irmão, que você vai vivenciar um remédio aí, né, podemos dizer assim, poderosíssimo. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Ou seja, quando aquele nosso irmão saiu lá da casa espírita, ele veio trazendo consigo, lembra que tinha espíritos ali, nossos irmãos um pouco mais inferiores, com um pouco menos de sabedoria, o acompanhava. Tanto que o influenciou em várias falas negativas quando ele estava conversando com a mãe e conversando com a irmã. Da mesma forma que André Luiz e Alexandre foi acompanhando esse nosso irmão até a casa, esses espíritos, essas entidades negativas também foram acompanhando. Só que o que André Luiz observa aqui? Que quando ele chega à porta de casa, que ele adentra, né? Aí ele cita aqui, ó, elas ficam terrivelmente contrafeitas.
E vamos lá que a gente vai entender. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima no interior. Então, ou seja, quando ele colocou o pé para dentro de casa, aquela casa possuía uma egrégora, possuía uma proteção que eles não conseguiam adentrar. Então, eles continuariam aguardando, mas lá do lado de fora. Eles não conseguiriam adentrar para dentro de casa. E por que isso? Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos. Então a gente já sabe, né? Que o motivo dessa egrégora, dessa proteção em volta da casa, nada mais é do que essa irmã que lá reside e que ora, né? Nós vamos ver mais à frente que essa irmã é a esposa dele, né? Ela tem a habitualidade de orar. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse Alexandre a André, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, o nosso irmão, aquele que nós íamos acompanhando lá da casa espírita e que agora ele se prepara para poder repousar, para poder dormir, né? Ele ainda não se equilibrou, embora tenha passado por muitas coisas lá na mocidade, mas ele ainda não tem o equilíbrio necessário, né? Então, o que acontece? Essa casa aqui, a gente vê e sente essa tranquilidade e essa paz, porque quem a nutre aqui de uma forma positiva é a companheira, né? Pela oração que faz e pela fé que exerce. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. E quem de nós, né? Eu posso dizer isso porque tenho certeza que não é somente eu que sinto, né? Mas quantos de nós, às vezes vai numa determinada casa, fala, nossa, mas aqui é bom demais, né? Aqui a gente entra aqui, é uma paz que a gente sente que não dá vontade de ir embora, né? A gente tem vontade de ficar. Mas por quê? Porque ali na casa está o quê? Está a energia de quem a habita. Então, se a energia é boa, se a energia é de equilíbrio, quando a gente adentra, a gente vê o quê? Um ambiente, uma casa equilibrada, que dá vontade de ficar, né? E também o contrário é verdadeiro, né? Quantas vezes a gente não chega em alguma casa e a gente vê aquele ambiente pesado, a gente vê um ambiente de sufocamento, né? Por quê? Porque são energias sustentadas por aqueles que também ali habitam, né? A gente só não fala nada, mas quando a gente adentra um lar, a gente sabe perfeitamente, né? A energia daquele ambiente. Se é uma energia boa, se é uma energia que sufoca, se é uma energia que tá ali
né, em desequilíbrio, mas isso é oriundo de quê? De quem? Daqueles que ali moram, daqueles que ali sustentam. E daí a gente sabe, né? Quando existe uma energia muito boa, uma vibração positiva muito grande ali dentro daquela casa, pode saber que quem vai adentrar para sua casa? Espíritos bons, né? Pessoas que têm interesse no seu bem-estar, porque os espíritos estão entre nós. Allan Kardec já dizia, né, que ele, além deles estarem entre nós, eles nos intuem quase que o tempo todo, né? Então é daí a gente sabe. Uma casa com ambiente positivo, você sabe que ali instaura a paz, você sabe que tem energia positiva de entidades positivas. Mas se a casa desse nosso irmão aqui, a companheira dele também tivesse energias negativas assim como ele, seria um ambiente já mais difícil, e aqueles espíritos, aquelas entidades que vieram acompanhando, estariam o quê? Conseguiriam adentrar, conseguiriam estar com eles dentro de casa, né? Ou seja, vendo mais de perto, né? Porque eles querem ficar próximo mesmo. Por quê? Porque eles querem sugar a energia. Eles precisam dessa energia, agora falando em termos dos encarnados, né? Os espíritos que estão com aquele encarnado, ele precisa daquela energia para poder continuar, permanecer por aqui. Agora a gente sabe, como Alexandre já disse, aqueles que desencarnam e vai levando essas formas físicas, existe tratamento. Aqueles que estão sem socorro, infelizmente, estão também à mercê, né, de outros desencarnados. Por isso que a gente fala, né, que estar socorrido é muito bom, porque quando você se encontra sem socorro na Terra, você está em campo aberto, passível de quê? De outros espíritos que já têm um pouquinho de entendimento, que já estão por aí, né, de uma certa forma, aproveitar, né, daquilo que você carrega e aí te colocar num caminho cada vez mais denso e mais pesado, te desvencilhando daquilo que talvez você tem lá dentro de si, que é uma energia boa, e é um passo para você então ter o socorro, né, em sua volta. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou minha destra, né? Alexandre pegou em minha mão paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivesse ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Então, olha que interessante. Alexandre, quando chegou, o que ele fez, né? Eles poderiam ter adentrado a casa, né? Mas, por respeito àqueles que ali estão, Alexandre bate na porta, né? E nós vamos entender o porquê que ele bate na porta. Como assim ele bateu na porta, sendo que ele é desencarnado e os outros encarnados, né? Como assim? Alguém ouviu, né, o bater na porta? Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Então, olha lá o que aconteceu. Ele bateu na porta por quê? Porque ele sabia que a esposa lá daquele médium já estava o quê? Adormecida, né? E aqui, provavelmente, né, eles não citam, mas provavelmente, né, em desdobramento, e esse desdobramento, pelo desenrolar aqui, parece ser um desdobramento que, hora que ela voltar, é inconsciente, né? Mas fora do corpo físico, consciente, já conhecedora até do Alexandre, né? E por que isso? Porque quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, quando a gente começa a fazer estudos sobre a doutrina espírita, ou qualquer doutrina que seja ela, mas que seja, né, positiva, a gente atrai espíritos, né? E eles começam a nos fazer companhia.
aqueles que gostam de escutar o evangelho vão estar conosco ouvindo o evangelho, né? Então, às vezes, você ouviu o evangelho pela primeira vez lá no centro espírita, vamos colocar como nós aqui, o exemplo, né? Quando nós fomos lá no GEMB, né, se escutamos o evangelho, assistimos uma palestra, ali estava repletos de espíritos também que estavam assistindo a palestra, né? Embora o número de pessoas que estavam ali eram poucos, mas ali estava lotado de gente, né? Lotado de gente, entre aspas, né? Lotado ali de espíritos. Então, o que acontece? Nós fomos ali, ouvimos o evangelho, tomamos o nosso passe, saímos felizes. Pode ser, né, que algum espírito que frequenta aquela casa, um espírito de luz, um espírito elevado, fala, olha lá aquele pessoal lá, né? Tal dia e tal dia eles também têm estudo, eles também, vamos assistir, né? Então acaba que a gente se torna amigos espirituais por afinidade, né? Então a gente atrai com a gente. E esse caso aqui, como Alexandre, já lá no início, né, do livro, ele fala que ele tem muitos anos que ele já frequenta aquela casa espírita ali, então provavelmente não é a primeira vez que ele vai até a casa desse companheiro. Não é a primeira vez que ele se depara com a esposa dele ali, né? Então, de uma certa forma, eles já são amigos espirituais, né? Ou seja, nós não estamos sozinhos. A gente pode achar que nós estamos sozinhos porque não é visível aos nossos olhos e muitas vezes não é perceptível aos nossos ouvidos. Mas nós não estamos sozinhos de maneira nenhuma. E continuando. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. André Luiz está todo bobo, né? Com tanta coisa que ele está vendo e diante de tantas possibilidades que ele jamais imaginaria que pudesse acontecer. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro, formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Então, ou seja, ela estava ali recostada, adormecida, e ele percebeu, né? Energias magnéticas ali, energias nobres, né? Diante ali da esposa desse nosso amigo aí. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Olha o que aconteceu. Ela, fora ainda do corpo físico, em desdobramento, o marido ali também adormecendo, né? O marido deita o seu corpo espiritual, a cabeça, né, no colo da Cecília. E ela, com os olhares para o alto, faz uma generosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda
e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Olha aqui o que André Luiz está contando pra gente. Você sabe que ele é aquele médium que tem um desequilíbrio sexual e que foi visto na região sexual dele inúmeras formas, né? Inúmeras formas mentais negativas, inúmeros micróbios que colocava tudo ali em desequilíbrio. E no momento que ele está ali, deitado no colo da companheira, e ela começa a orar, pedindo a Deus, né? Fazendo as súplicas dela em favor dele, raios luminosos, então, recai sobre ele, e esses raios vão aonde? Exatamente naquela zona onde está em desequilíbrio. E o que acontece? Aqueles micróbios, aquelas formas mentais diversas, né, negativas criadas por ele e que servia de alimento para aqueles irmãos que estavam lá fora, elas então são destruídas, né? Olha só o poder da oração e da prece. Principalmente a oração em forma de conversa, onde você coloca ali então a sua fé, onde você coloca o seu raciocínio, né? É muito importante, porque a gente sabe que a Ave Maria é pertinente, o Pai Nosso também é, mas muitas pessoas que só ficam na Ave Maria e no Pai Nosso não saem do lugar, porque vem com as palavras prontas e vai jogando a bel prazer e não sabem nem o que estão dizendo. Agora, quando você para fazer uma prece, quando você para fazer uma oração direcionada a alguém ou a você mesmo, ou a sua casa, te exige o quê? Te exige raciocínio, te exige fé, te exige concentração. E é essa concentração que vai te ligar, né, a dimensão que você está com a superioridade a Deus, né? Te ligar a Deus para que então a sua oração, né, venha surtir os efeitos pertinentes ao qual você pleiteia naquele momento. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperados com os agentes de luz. Ou seja, né, ela orava, aquela energia ia como raios luminosos até aquele local, e aquelas formas mentais, aqueles micróbios ali instaurados, lutavam a todo momento para se manter o quê? Na ativa, para se manterem vivos, né? Como se fosse um organismo da nossa matéria lutando contra um remédio que estivesse ali sendo administrado, né? O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente.
Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as suas próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Então, o que André Luiz fala? Olha, eu já sei. Eu sei exatamente o que eu vi. Já tirei as minhas conclusões, mas eu quero ouvir de você as considerações sobre esse fato, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Essas conclusões que eu tirei diante de tudo isso que eu vi aqui, de tudo isso que eu vivenciei. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. E ele dá a André Luiz a resposta para o que ele estava perguntando desde o início do capítulo, né? Então, um dos remédios, um dos antídotos contra o vampirismo é o quê? A oração. Por isso, deixa eu marcar aqui para a gente não se perder. Por isso que a gente sempre, quando as pessoas têm, nossa, será que eu estou sendo obsediado? Né? Que nada mais é uma forma de vampirismo, de sugar a sua energia, de te deixar para baixo, de te levar, né, para os lados aí da ansiedade, para os lados do desequilíbrio. O que a gente sempre orienta? A prece, a oração. Porque quando você começa a orar, quando você começa a conversar com Deus, não quer dizer que nós não vamos ter os nossos problemas. Os nossos problemas vão continuar surgindo, mas que a gente possa até se descabelar, mas que a gente se recomponha, coloque a cabeça no lugar, use então de sabedoria. E a gente começa a conversar com Deus, a gente começa, né, ter consciência. De uma certa forma, a gente trabalha no esgotamento daquele que porventura possa estar obsediando. Semelhante não atrai semelhante? Então, aquele que está em zona densa, pesada, eles gostam da oração, eles gostam da energia positiva, eles gostam da luz. Às vezes não é nem questão de gostar. Às vezes ainda não se tem os olhos espirituais abertos pelo que precisa ter. Então a gente faz esse esgotamento, porque eles por si só vão se embora, né? Eles não vão querer permanecer junto de nós. Por quê? Porque nós nos afastamos do estado vibracional deles, né? E quando a gente também faz o contrário, né? É cheio de negatividade, pensamento positivo em nenhum momento e aquela coisa toda vai criando aquela bola de neve, mas nós vamos nos aproximando, né? Então, olha aí o poder da prece e o poder da oração. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. O que ele quer dizer com isso, né? E nós já sabemos o que ele quer dizer. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ou seja, a prece não é você pegar uma oração pronta e jogar aos quatro ventos. E aí tem a grande diferença, né? E aí tem-se a diferença. Porque muitas pessoas falam assim, ora por mim, né? Ora por mim, porque quando eu oro não acontece nada, mas quando você ora para mim, parece que as coisas ficam diferentes. Parece que eu consigo um pouco da paz que eu precisava e que eu necessitava naquele momento. Mas isso, por que isso acontece, né? É porque aquele nosso irmão que pede ora por mim, ele não tem entendimento o suficiente para entender que ele pode exercitar a sua fé e ele mesmo pode orar por si próprio e ele precisa desse equilíbrio. Ele precisa alcançar essa consciência e mais à frente aqui nós vamos ver um termo usado por Alexandre e por André Luiz, né? E nós,
cada um de nós que estamos sem equilíbrio, precisamos ser médico de nós mesmos. Porque quando o outro ora por você, vai atingir? Vai, lógico que vai. Mas a mudança precisa vir de cada um. Porque quando a mudança vir de cada um, nós não vamos ficar mais dependentes da oração do outro. Nós não vamos mais ficar dependentes de um passe no centro espírita. Nós não vamos ficar mais vulneráveis, né? Quanto a essas entidades, esses espíritos sem entendimento. E nós vamos afastar cada vez mais das zonas aí densas e pesadas. Então vamos continuando. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Então, ou seja, quando a gente ora para o outro, quando nós oramos para os nossos desencarnados, chega até eles? Chega até eles em forma de raios luminosos que talvez não vá sanar o problema dele, mas vai fazer como fez com esse nosso irmão espiritual, esse nosso irmão que está aqui encarnado, né? Aquele que veio lá da casa espírita. Vai cair para ele como um bálsamo. Vai destruir aquelas formas mentais plasmadas por ele mesmo e que é objeto de alimento de outros espíritos. Nós vamos aliviá-lo momentaneamente, mas ele precisa ser médico de si mesmo. Por quê? Porque a oração vai chegar, nós vamos conseguir tirar o que está ali através da oração, através da nossa fé dispensada ao outro, nosso pensamento positivo. Mas se ele não muda o seu estado de consciência, daqui a pouco está ele lá todo infestado novamente. Por isso que nós precisamos ser médicos de nós mesmos. E mais para frente, após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, você não pode ignorar, André, que a Terra, né, as formas inferiores da Terra se alimentam de raios luminosos, de energia. E aí o mais importante, quando ele diz isso, ele abre para nós o precedente no seguinte sentido: a Terra, tanto as regiões inferiores quanto todos os encarnados ali, encarnados e desencarnados que ali se encontram, se alimentam de raios, mas esses raios podem ser negativo ou positivo. E muito cuidado, porque quando nós pensamos no país, na cidade e no bairro onde nós estamos inseridos, se a gente pensa neles de uma forma negativa, a gente joga para essa circunferência onde nos encontramos energia o quê? Negativa, nos colocando cada vez mais próximos das zonas inferiores de ambiente pesado, de ambiente denso, de ambiente difícil da gente às vezes permanecer. Quando você pensa no outro positivamente ou negativamente? Porque se você pensa no outro de uma forma negativa, você vai jogar o outro um pouco mais para baixo. Você vai alimentar essas formas mentais, você vai alimentar esses micróbios, você vai dar mais alimento para o lado negativo. Mas quando você pensa no outro de uma forma positiva, pedindo a Deus que derrame sobre ele aquilo que ele necessita naquele momento, a energia que ele precisa naquele momento, que às vezes nós não sabemos, mas Deus sabe, Jesus sabe, a espiritualidade amiga sabe de todas as suas necessidades. A gente consegue o quê? Aliviar o outro, né? Então, olha aí mais uma vez a importância da oração. Descem sobre a fronte humana
em cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, coloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, ou seja, aqui na Terra é uma fonte luminosa, mas essa fonte luminosa existe positividade e existe negatividade, né? E aí a gente vê, né, às vezes certos ambientes como está pesado. Mas por quê? Porque aqueles afins que ali estão sustentam de uma certa forma essa negatividade e atrai também negatividade de zonas aí inferiores. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, pergunta, né? E as emanações da natureza psíquica que envolve e rodeia a Terra, né? Dos seres aí desencarnados. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimos afastados de nós. Então, ou seja, nós recebemos uma grande variedade de raios luminosos, mas nós também exteriorizamos esses raios luminosos capazes de chegar em regiões muito distantes da Terra. Então, quando a gente emana um pensamento a um desencarnado, a gente sabe que pensamento é o quê? Energia. Então, vai chegar muito mais rápido, né? Então, se você joga energia positiva, vai levar a ele alívio. Se você teve alguma pendência com aquele que desencarnou e pensa nele no sentido negativo, você vai estar jogando sobre ele uma radiação também negativa, capaz aí de, se não tiver muito equilibrado, de desequilibrá-lo ainda mais. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial, né? É fonte de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Então, olha o que André Luiz pergunta, né? Se a oração daquela esposa caiu como um bálsamo, a ponto de ir naquela região desequilibrada e destruir aquilo que de uma certa forma estava desorganizando aquela área, colocando-a novamente em equilíbrio, somente a oração dela para com ele é suficiente? Somente ela orando ele conseguirá o equilíbrio? E aí Alexandre responde: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele
o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Então, ou seja, não é porque a Cecília, né, a esposa lá do nosso amigo, está orando por ele, que será de todo o suficiente. Será para ele um acréscimo de misericórdia. Será muito valioso para ele aquelas orações. Talvez, se ele estivesse longe dela, estaria numa situação muito pior, né? Visto que ela tem equilíbrio e ele está em desequilíbrio. E ela, de uma certa forma, equilibra até certo ponto. Mas o que Alexandre fala? Isso é acréscimo de misericórdia. Ele precisa, por si só, né, aprender e a trabalhar em causa própria. Né? É aquilo que a gente acabou de dizer. Né? A oração vai até onde precisa ir, cura. Mas se aquele que é causador daquelas formas mentais, de uma certa forma, não abre, não expande a sua consciência, se tira o que está lá, mas daqui a pouco se instaura novamente. Né? Por quê? Porque o causador, né, que é esse nosso irmão aqui, nesse nosso exemplo, o causador não trabalha o suficiente para que aquilo não se volte e se instaure. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo, né? Então, ou seja, ele é capaz de modificar, né? As orações que Cecília faz é muito pertinente. Assim como as orações que nós fazemos, seja para encarnado ou para desencarnado, né? Porque a gente... E para nós mesmos, né? Porque é tanta gente que a gente ora, é tanta gente que a gente pensa e fala, Senhor, misericórdia dessa situação, derrame sobre essa pessoa as bênçãos que ela precisa. Se eu não posso ajudar, Deus, coloque no caminho dela alguém que possa ajudar, coloca no caminho dela alguém que possa sanar aquilo que ela precisa ser sanado. Só o Senhor sabe, né, das reais necessidades. Eu imagino essa pessoa envolta na luz branca do Espírito Santo de Deus, para que ela, nessa luz do Espírito Santo, ela possa encontrar o caminho com mais facilidade. Mas a gente ora e joga aquela energia positiva, mas a pessoa também precisa ter essa consciência. Porque senão fica difícil da gente manter, né, aquele estado vibracional do outro que pertence ao outro. O outro precisa estar vigilante quanto aos seus atos, quanto à sua caminhada. Jesus, quando passou pelo mundo, Jesus dizia, né, a alguns, né, a sua fé te curou. Porque aquele que a própria fé o curava, Jesus já sabia que estava em equilíbrio. Mas Jesus também disse a outros, você está curado, vá e não peques mais. Né? Por quê? Porque aquele ali estava em desequilíbrio. Quando Jesus dizia, vá e não peques mais, vá e se equilibre para que você não possa recair no mesmo erro. Exercite a sua fé, exercite o seu lado espiritual, esteja vigilante, seja médico de si mesmo. E hoje nós já aprendemos aqui que um dos métodos para poder a gente se ver livre dessas formas mentais é a oração, é o estado vibracional positivo. A Cecília, em momento nenhum, né? Ela é considerada aqui como uma pessoa santificada ou melhor do que o companheiro. Não é isso. Ela levava uma vida normal, né? Ela tinha uma vida maritalmente normal. Ela tinha sua sexualidade normal,
né? Embora o companheiro estava em desequilíbrio. Ela tinha uma vida normal como todos nós, mas ela tinha uma carta na manga que era a oração. E eu tenho certeza que muitos de vocês já perceberam em vários pontos da caminhada de vocês que vocês estão sendo assistidos, que nós não estamos sozinhos jamais, que nós, todas as vezes que a gente clama por Deus, clama por misericórdia, a resposta vem. Ainda que não seja a resposta ao qual nós queríamos, ainda que não venha da forma que a gente desejaria, mas nos vem como ensinamento, nos colocando no caminho, e lá na frente a gente vai olhar para trás e conseguir pontuar, né, o porquê que as coisas tinham que ter sido daquela forma. Né? Seja porque naquela época aquilo que eu queria, que eu desejava, eu não tinha consciência, eu não tinha equilíbrio para estar com aquilo, né? Então as coisas vão caminhando da forma que tem que ser. Mas sempre, em todos os momentos de turbulência, é a oração que a gente deve recorrer. Nos momentos felizes, é a oração que a gente deve recorrer em forma de quê? De agradecimento. E não é pegar e jogar palavras ao vento, porque muitas pessoas não saem do lugar, muitas das vezes por isso, né? Porque vai jogando as palavras ao vento. Para a gente se conectar com as dimensões superiores, para a gente se conectar a Jesus e a espiritualidade amiga, a gente precisa exprimir aquilo que vem lá de dentro, do fundo do nosso coração, né? André Luiz ficou aí 8 anos pelo umbral. André Luiz somente conseguiu socorro quando a prece foi feita do fundo da alma. André Luiz não sabia nenhuma oração, mas quando ele fez a prece, a oração em forma de conversa que ele suplicou por Deus a ajuda, expande-se a consciência, o raio luminoso também ao redor se expande e a espiritualidade amiga então chega e se coloca a postos com o socorro, né? Que nós possamos ser aqueles que um dia Jesus Cristo disse: vá, a sua fé te curou. E que a gente seja cada vez mais, né? Cada vez mais nós possamos estar distante da fala que Jesus dizia que vá e não peques mais, né? Porque nos mostra desequilíbrio. Vá e seja médico de si mesmo. Comece a fazer essa constância, né? Para que onde você esteja inserido, onde você chegar, os outros possam sentir em você nada mais, nada menos do que a paz, né? Porque é tão bom quando as pessoas chegam perto da gente e falam: nossa, eu gosto de ficar perto de você porque você me transmite uma paz tão grande, você me transmite uma segurança tão grande que às vezes eu não sei explicar, né? Que nós possamos ser mais luz por onde a gente passa e que a gente possa cultivar em nós pensamentos positivos para que a gente possa se aproximar de Deus. Nós não somos santos, nós vamos continuar ainda errando, pelo menos ainda, né? Um dia nós vamos estar bem mais purificados, né? Mas enquanto a gente erra muito, a gente precisa recorrer à oração, a gente precisa estar tentando um meio de estar conectado com Deus, com o Criador de tudo, com Jesus e com a espiritualidade amiga, para que o nosso caminho possa ser um pouco mais leve, embora o caminho continuará sendo difícil, mas que essa oração possa nos vir como bálsamo, nos dando força naquele momento, nos dando coragem quando for necessário e nos colocando no melhor caminho. E assim a gente encerra o nosso capítulo de hoje. Alguma dúvida, gente?